né, essa dificuldade de comunicação da campanha do Moro e a estratégia de comunicação. E o Bolsonaro, mais que uma estratégia de comunicação, o Bolsonaro se tornou uma figura, um fantoche na mão do PL, do PP e do Republicanos, que são partidos que não estão nem aí para a reeleição do Bolsonaro. Eles vão se compor com o próximo governo. O que eles querem é fazer uma bancada importante o suficiente para que eles sejam cada vez mais necessários nessa negociação com o próximo governo, independente de quem seja. Lembrando que os 3 partidos já apoiaram o Lula e a Dilma. Então, não há nenhuma novidade nisso. Então, naquilo que nos diz respeito, a gente precisa olhar para as eleições legislativas, sobretudo para a Câmara, e entender o seguinte, com a quantidade de dinheiro que existe na mão do Centrão hoje, que só pensa em fazer deputado federal, as campanhas para federal no ano que vem serão muito difíceis, porque elas serão extremamente caras. Porra, o Fernando Bezerra, que era líder do governo no Senado até semana passada, mandou para o filho dele, que é prefeito, se não me engano, de Petrolina, em Pernambuco, por 300 milhões de reais esse ano. O prefeito de Petrolina, com 300 milhões de reais, o cara faz chover. E aí, ele, que aparentemente vai ser candidato a governador, enfim, não sei se vai ou se é só um jogo de cena para ele se viabilizar. Para me explica, é 300 milhões de reais para Petrolina? É como repasse de um daqueles orçamentos secretos, ali tem um nome técnico que eu não vou saber te dizer. 300 milhões de reais. Não, só do passe. Só, viu, só um registro rápido. Registro rápido, 300 milhões de reais é o orçamento anual inteiro de Caçador. Inteiro. É o total que a prefeitura tem para gastar no ano inteiro. Então você imagina o seguinte, qual é a grana? E outra coisa, com 5,7 bi de fundo eleitoral oficial, onde PP, PL e republicanos terão 1 bilhão. Então, esse pessoal vai estar com tanto dinheiro para fazer essas campanhas que a renovação do Congresso será mínima. Porque você concorrer com esse tamanho de dinheiro, o cara inflaciona tudo. Se antes ele fazia, sei lá, 500 mil santinhos, agora para essa eleição ele vai fazer 5 milhões. Se ele contratava 100 pessoas para trabalhar na campanha, vai contratar 1.000. E aí uma pessoa que quer furar essa bolha, que quer ter uma oportunidade de entrar na Câmara para fazer algo diferente, como é que você vai romper isso? Com que dinheiro? O único caminho que tem para furar essa bolha chama-se Movimento Brasil Livre, que tem uma militância construída com trabalho árduo, por anos e anos de trabalho, e que no ano que vem fará a grande diferença da eleição. Porque são as pessoas que darão voto por convicção num grupo que trabalha unido, que tem a união como lema e que sabe que tem garantias e tem certeza que vai fazer um trabalho para combater qualquer absurdo que exista no governo federal, sobretudo se o Lula ganhar essa eleição, e será a única oposição para valer. Só que não dá mais para quem fazer isso sozinho. Então a gente tem o Bisotto em Santa Catarina, a gente tem o Rubinho em São Paulo, a gente tem a Adelaide em São Paulo, tem o Márcio Colombo em São Paulo, e a gente vai encontrar nomes ao redor do Brasil para que essa bancada seja uma bancada ativa e que a gente fure essa bolha sem precisar gastar os milhões que a gente não tem. Né? Então a gente vai fazer sem usar fundo eleitoral, contando com a ajuda de cada um dos militantes do movimento para poder conseguir fazer essa bancada. Esse é o nosso desafio. Então as pessoas precisam ter consciência disso. Pode ser que a gente não vença o bolsonarismo, pode ser que a gente não vença o lulismo, mas a gente tem uma ferramenta na nossa mão, essa ferramenta a gente tem que usar. Não dá para a gente ficar de braço cruzado reclamando de novo. Então a gente tem que ter a consciência da importância da mobilização da militância para que a gente eleja os deputados federais necessários para se posicionar no próximo governo. Seguindo aqui isso que você falou assim, sobre essa dificuldade, é quase uma capitulação, né? Assim, porque eventualmente não vai ter o que fazer, cara. Eu tô voltando muito, eu tô me sentindo em 2006, cara. Vocês vão lembrar de 2006, né? Aquela eleição que o Alckmin, aliás, concorreu a presidente da República.
E era uma eleição que o Lula vinha do mensalão, e aí o Serra liderava as pesquisas, e aí teve uma briga interna no PSDB, e o Alckmin foi o candidato no lugar do Serra. Ficou aquela discussão, era melhor se fosse o Serra ou se fosse o Alckmin. Na prática, os dois iam perder. O Lula foi diminuindo a rejeição, a economia foi crescendo e o Bolsa Família sendo implementado. Foram duas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. PIB 2005 indo, 2006 indo, e o Bolsa Família colocado, e o Lula fez uma baita de uma coligação, atropelou, né? Ganhou, e também já havia vamos dizer, a suspeita de que ele poderia ganhar no primeiro turno, estavam discutindo se ele podia dar no primeiro turno ou não, a Luiz Helena salvou, né, a oposição ali, porque ela teve uma votação importante, somou com o Alckmin e não deu o Lula no primeiro turno. Mas o clima que eu tinha naquela época, tipo, nossa, bom, que sorte que o Serra vai ganhar pro governo, e o Aécio vai ganhar em Minas, então fica tudo tranquilo, né, vai segurando a onda, né, e isso a gente nem sabe se vai ter, Beraldo, porque assim, com o desenho que a gente tem hoje, né, essa aliança Haddad e Márcio França, com o Lula forte como tá, é possível eles ganharem São Paulo, pela primeira vez, e olha só, 2018 o Dória ganhou do Márcio França com muita dificuldade, foi assim, foi por 1,5%, 2%, foi assim na vírgula que ele ganhou, né? Foi a eleição mais difícil disparada da história. E dessa vez, isso no momento que ele era o Bolsodória, né? Com a São Paulo entregando, acho que esse ano, quase 70% dos votos pro Bolsonaro no segundo turno. Então, eu olho essas coisas aí, como o jogo virou e como, enfim, a gente vai estar numa situação indefesa para um governo Lula que vai estar, enfim, se compondo com o Centrão, como você falou, se compondo com, a meu ver, com os grandes velhos partidos, que não são necessariamente grandes em tamanho, mas eles são partidos tradicionais, e eu acho que é inevitável uma composição com o PMDB, vou querer saber do Bisotto o que ele acha disso, acho inevitável num governo Lula uma composição com União Brasil, tá? Vou falar aqui, vou mandar real, eu acho que União Brasil vai se compor no governo Lula, sim. Acho inevitável PSD do Kassab, enfim, eles vão vir com uma base gigante, e mesmo o PSDB, e acho que é essa que eu queria jogar para vocês, e mesmo o PSDB, se apertar um pouquinho, vai para dentro. Uma vez eu tinha uma discussão com o Ricardo achava impossível o PSDB se compor com o governo do PT, né? E recentemente chegou a postar comigo. Eu acho que o PSDB desse Aécio Neves aí se compõe fácil. Se compõe e sem muito problema. E aí a gente vai pro desafio pro Beraldo, pra vocês entenderem, vocês estão assistindo, né? Parece um filme. Ontem eu tava vendo o Duna, aliás, né? E Duna, assim, quem assistiu o filme, tem um momento lá que a família real lá do garoto principal, do Paul, eles perdem tudo, né? Os Atreides, né? Eles perdem tudo, resta só o garoto e ele vai lá andar no meio do deserto e se tornar uma espécie do líder ali dos povos que moram no deserto. Vai restar a gente. E o que o Beraldo falou não é brincadeira. Oposição mesmo, vai restar a gente, tá? Oposição institucional e que vai fazer oposição, vai peitar nas redes, nas ruas, no Congresso, seremos nós. Ou vocês acham que assim, vocês vão depender da incrível capacidade de trabalho da Carla Zambelli, que muito provavelmente vai ser reeleita, deputada federal, pelo PL, partido que estará no governo Lula, vai ter ministério no governo Lula, tá? Assim, recordem que eu vou falar, o partido do Bolsonaro terá ministério no governo do Lula. Vocês têm alguma dúvida que ele vai ter ministério? Vocês têm alguma dúvida que o PL vai participar do governo Lula, assim, dentro, vai pegar o DENIT de novo lá com o Valdemar, né? Então, assim, o que vão fazer esses deputados patrióticos, verde e amarelo? O que vai fazer? Vai restar nós. E o que o Beraldo falou é a tristeza, né, cara? É a tristeza na terra, mas eventualmente a gente tem que se preparar para pior. Até porque a redenção vem quando você destrói tudo. E aí eu vou jogar pro Bisotto, porque é o seguinte, Bisotto, essa direita nossa não merece ser destruída?